Muito bem-vindos ao canal. Quem vos fala é o engenheiro André Ribeiro, consultor de pavimentação. Bom, nesse vídeo aqui nós vamos ver então a norma aí da aplicação, a especificação técnica da subbase ou base de brita graduada simples, a BGS. E nós vamos aí então estar vendo aí a parte da BGS, os materiais, equipamentos, execução, compactação, controle de execução, controle geométrico, aceitação, controle ambiental nesse vídeo aí. Mas antes aí vamos então fazer um marketing aí a respeito dos meus serviços. Temos aqui cursos online que eu leciono aí pelo Instituto de Engenharia de Pavimentação, curso de dimensionamento de pavimento flexível pelo método CBR, curso de dimensionamento com verificação mecanicista, reforço e restauração de pavimentos, dimensionamento de blocos intertravado, dimensionamento de pavimentos pelo método Medina, curso de interpretação de ensaios de controle tecnológico de pavimentação e terraplanagem. Informações, entrem em contato aí pelo WhatsApp. É ministrado por mim, o curso é 100% online, tem certificado, tem consultoria antes e pós-curso, acesso por tempo ilimitado, aí que você tendo materiais e aulas, você pode parcelar em até 12 vezes. Também realizo consultoria online, onde você entra em contato aí pelo WhatsApp, envia sua dúvida, pode enviar seu projeto para mim estar fazendo um estudo de viabilidade, um estudo de redução de custo, e também realizo projetos de pavimentação, onde você envia seus ensaios. Eu vou estar realizando aí o projeto de acordo com o resultado dos ensaios e do seu tráfego. Você quer acessar aí o site, conhecer meus serviços da minha empresa, é www.logico.ml, onde você tem lá serviços de controle tecnológico de pavimentação, terraplanagem, concreto, laboratório de solos e asfalto, projetos de pavimento flexível, intertravado, reforço e restauração, águas pluviais e projetos com verificação mecanicista. Para você acessar o site, basta você digitar aqui na barra de ferramentas www.logico.ml, onde você vai estar aí acessando aos serviços. Tem aqui na aba orçamentos, tem os valores aí de preços dos ensaios e dos serviços, ok? Então vamos lá então ao que interessa aí no nosso vídeo sobre a BGS. Qual que é o objetivo dessa norma? Definir os critérios que orientam produção, execução, aceitação, medição de serviços de subbase e base de brita graduada. A gente fala BGS, graduada simples, em obras rodoviárias. Então essa é uma norma rodoviária. O que é a definição aí da brita graduada? É composta por mistura em usinas de produtos de britagem de rocha-sã, então é britada a rocha, no qual é enquadrada em uma faixa granométrica contínua, que assegura a esta camada a estabilidade. O agregado, qual que é o agregado aí? O agregado de brita graduada deve ser executado com materiais que atendem os seguintes requisitos. Então tem que ter aí um mínimo de qualidade. Os agregados utilizados, obtidos a partir de britagem e classificação de rocha-sã, devem constituir-se por fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excesso de partículas laminares. O que é partículas laminares? Que são aquelas partículas alongadas, como lâminas. Não pode ser macia e nem de fácil desintegração, assim como não pode ter outras substâncias ou contaminações prejudiciais. Okay? Então o desgaste no ensaio abrasão Los Angeles tem que ser inferior a 50%, que é um ensaio. Equivalente de areia tem que ser superior a 55%, então no ensaio lá de equivalente de areia tem que dar acima de 55%. Índice de forma superior a 0,5%. Porcentagem de partículas laminares inferior a 10%. O ideal é que nem tenha partículas laminares, que as pedras elas sejam esféricas ou então prismáticas. A perda no ensaio de durabilidade, conforme o DNR 89, em 5 ciclos, com solução de sulfato de sódio deve ser inferior a 20% e com sulfato de magnésio inferior a 30%. Então, no ensaio de durabilidade.
O projeto de mistura dos agregados da brita graduada deve seguir os seguintes requisitos. A curva de projeto da mistura de agregados deve apresentar granometria contínua e se enquadrar em uma das faixas granométricas. Então tem a faixa granométrica que você vai escolher A, B, C, D e tem que se enquadrar nessa faixa. A faixa de trabalho definida a partir da curva granométrica está aí na tabela 1. Quando ensaiada, de acordo com a NBR 9895, a energia modificada, então a energia aí da base de BGS é uma energia modificada, com a mistura deve ter o CBR superior a 100, então o CBR tem que ser superior a 100 e expansão inferior a 0,3. No caso de utilização de brita graduada simples com base drenante, em acostamento deve-se utilizar a faixa granométrica indicada na tabela 2, isso é para base drenante. A porcentagem do material que passar na peneira 200 não deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que passar na peneira 40. Então, não pode ter aí muitos finos também. Tem a quantidade granométrica aí de finos. Aqui nós temos então as faixas granométricas, a faixa A, B, C e D, sendo a A uma faixa aí mais grossa, que é a porcentagem passando, né? Então aqui já retém aqui de 10% aqui na faixa A e aqui não retém nada, ó. Na D passa até a peneira 3/4 até 3/8 quase passa 100%. É uma granometria mais fina. Aqui tem a tolerância, ok? Então ela é da mais grossa para mais fina, A, B, C e D. E para drenante é recomendado essa faixa aqui para base drenante, ok? Os equipamentos aí são caminhões basculantes. Depois você pode estar olhando essa norma, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. O preparo da superfície, né, deve ser limpa aí, sem sujeiras. A produção aí na pedreira, né? O transporte, vamos ver aí uns pontos, espalhamentos, os pontos mais importantes aí para controle de campo, né? A definição da espessura do material solto deve ser obtida a partir de observação criteriosa de panos experimentais, né? Na verdade, a espessura ela varia aqui de 10, o mínimo de 10 centímetros e o máximo de 20 centímetros. Compactação e acabamento. A energia de compactação a ser adotada como referência para a execução de brita graduada deve ser modificada. Deve ser adotada na determinação da densidade seca máxima e umidade ótima de compactação. O teor de umidade da brita graduada imediatamente antes da compactação deve ser compreendido de menos 2% a mais 1. Então, antes de realizar a compactação, faz o ensaio de umidade pelo método do fogareiro. Ela tem que estar nesse intervalo aí. Ela pode estar 2 abaixo da ótima ou 1 acima, né? O ideal é sempre estar abaixo da ótima, ok? Você alcança uma densidade aí mais alta. A compactação da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratórios lisos e de rolos pneumáticos. Então, rolo de pneu ou rolo liso. Tem gente que já viu em obra aí de loteamento, o cara, né, querer usar o rolo pé de carneiro. Totalmente errado, porque o rolo pé de carneiro ele vai estar quebrando aí as pedras maiores e saindo fora da sua faixa granométrica, perdendo a qualidade da sua base ou subbase de BGS. Nos trechos em tangente, a compactação deve evoluir a partir das bordas para o eixo. Então, né, nas estradas, a gente tem que começar da borda para o eixo. E nas curvas, partindo da borda interna para a borda externa. Porque na curva, geralmente, tem uma caída, uma inclinação. Então, começa da parte mais baixa, da borda interna, até a borda externa. Deve ser molhado aí com tanque irrigador, né, o controle da umidade aí do material. A compactação deve evoluir até que se obtenha um grau de compactação mínimo igual ou superior a 100. Então, para você liberar a base ou subbase de BGS, a compactação tem que dar o grau de compactação 100%. Deu 99,8, manda compactar mais, que não tem desculpa. Tem que ser 100%, não tem o porquê ser menor. É só aumentar o número de passadas aí do rolo compactador. A imprimação da camada de brita graduada deve ser realizada após a conclusão da compactação. Terminou a compactação, liberou 100%, já faz aí a impermeabilização,
CM30, e já deixa pronto. A abertura do tráfego, o ideal é que não se passe nenhum tráfego em cima do seu pavimento durante a execução dessas camadas. É o controle de material na usina. Na usina é onde é britado, né? Então tem o controle lá, abrasão nos ângeles, tem o índice de forma, tem a durabilidade, e o equivalente de areia, que é feito lá também um controle, tanto na usina como em campo. O controle da produção da brita graduada, conforme está tendo a mistura na usina, com amostras coletadas na saída do misturador. Então, lá na usina você tem que determinar o teor de umidade pelo método expedido da frigideira, com amostras coletadas na saída do misturador, sendo 4 determinações por jornada de 8 horas de trabalho. Então, o ideal é você determinar lá qual que é a umidade que está saindo lá da usina, para quando chegar em campo, já estar pronto para aplicação. Aí você vai preparar aí, dar uma umedecida, para manter aí na umidade ótima. Também na usina determinar a densidade seca máxima lá da mistura, o CBR e a expansão, que seria o quê? Um ensaio a cada 10 mil metros quadrados de pista. Você tem uma pista aí de 10 metros aí por 1 quilômetro, vai dar 10 mil metros quadrados, né? Então vejam que esse ensaio aí de CBR, expansão e densidade seca máxima, ele é a cada 10 mil metros quadrados. Então, o controle de execução. Aí sim, agora a gente vai falar em campo, lá quando está aplicando a BGS, está sendo compactada. O teor de umidade pelo método expedido da frigideira a cada 250 metros quadrados de pista. Você tem uma pista de 10 metros por 25, então já dá 250 metros quadrados. A cada 25 metros quadrados da sua via, você vai fazer um ensaio de teor de umidade, para ver se antes da compactação. Tem que estar menos 2 ou mais 1 da ótima. A granulometria, você tem que fazer sendo 2 ensaios por dia de granulometria, aí que é indicado para trechos rodoviários. O ensaio de compactação na energia modificada. Um ensaio sempre que a curva granulométrica da mistura se encontrar fora da faixa de trabalho. Geralmente quando a gente, que é laboratorista, a gente está acompanhando a execução da base de BGS ou subbase, a gente analisa o material. Às vezes ele vem muito grosso ou vem muito fino. Então ali você coleta uma amostra e faz o ensaio de granulometria e liga lá para a usina. Fala, ó, fez o ensaio aqui, tá muito grosso, ó, tá muito fino, né? Tem que adequar aí a faixa granulométrica. O ideal é fazer lá em campo já esse ensaio, que dá para fazer o ensaio de granulometria também em campo. O grau de compactação deve ser obtido em relação aos valores obtidos na linha B. Deve ser registrado locais de aplicação da mistura, ok. Controle geométrico, nivelamento da seção transversal a cada 20 metros, que a gente fala correr linha a cada 20 metros. Na verdade, quando é loteamento, a gente corre a cada 5, a cada 10, vai acompanhando lá a moto niveladora, o grade de nivelamento. Controle, alinhamento e largura. A verificação do eixo das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locação e nivelamento de diversas seções, correspondente à estaca da locação. A largura da plataforma acabada deve ser determinada por medidas a trena, executada pelo menos a cada 20 metros. Que a largura aqui no caso não tem sarjeta, né? Em rodovia, então tem que ter o controle da largura ali com trena, executada a cada 20 metros. O controle e acabamento da superfície. Você usa 2 réguas, aí, uma de 3 e outra de 1,20, colocada em ângulo reto. Aí você vê aí o nível do acabamento ali dessa régua. Controle de deflexões, a cada 20 metros por faixa ou 40, aí pela viga Bakeman ou pelo FWD. Os materiais, o agregado aqui é um resumo, né? Que agregados miúdos são aceitos quando o resultado individual de equivalente de areia é superior a 55, como a gente já falou. CBR maior que 100, expansão menor que 3. A compactação aí tem que ser 100%, não tem desculpa. Aqui a geometria, ó. As variações individuais das cotas obtidas estejam compreendidas no intervalo de menos 2 centímetros a 1 centímetro em relação ao de projeto. Então você tem uma camada aí de 15 de BGS
Qual que é a variação? Pode estar -2, pode estar com 13, mais 1 até 16. Não pode ter mais, senão prejudica aí o grade da camada subjacente, né? A camada de cima, no caso um revestimento asfáltico, vai sair fora do grade. Não se obtenham diferenças nas espessuras superiores a 10% em relação à espessura de projeto, em qualquer ponto da camada. Então se é 15, aí você tem uma tolerância aí de 10%, que você pode ir então aí até 13,5. Então não pode ter mais que isso. As espessuras determinadas estaticamente através do controle bilateral. Não se obtenham valores individuais da largura da plataforma inferiores a projeto. Aqui a largura da plataforma, como não tem guia nem sarjeta, né? Então tem um controle. O abaulamento transversal esteja compreendido na faixa de mais ou menos 0,5% em relação ao valor de projeto. O acabamento da superfície é aceito desde que a variação máxima entre dois pontos de contato em qualquer uma das réguas da superfície da camada não seja superior a 0,5, meio centímetro. Então, quando colocar a régua lá, não pode ter um deslizamento de mais do que meio centímetros. Na inspeção visual, não se deve verificar segregação dos materiais. Então, ao terminar o acabamento lá da base, não pode ter material desagregado ali, não pode ter ali pedras soltas, por exemplo. Aqui as juntas executadas devem apresentar-se homogêneas. A deflexão, o controle ambiental. O legal aqui é que tem um resumo. Aqui, critérios de medição e pagamento. Um resumo aqui nesse documento do DR de São Paulo, norma rodoviária. Aqui você tem o que? O ensaio, o método, a frequência, cálculo estatístico e aceitação. Por exemplo, no agregado graúdo, tem que fazer o ensaio de abrasão Los Angeles e tem que dar menor que 50% de desgaste. Índice de formas e partículas lamelares menor que 10% e o índice de forma maior ou igual a 0,5. Durabilidade com sulfato de sódio. Equivalente de areia maior ou igual a 55%. Ó. E aqui fala a frequência do ensaio. Ó. Um ensaio no início da utilização do agregado na obra, sempre que houver variação de natureza do material. Por exemplo, equivalente de areia, um ensaio por jornada de 8, um ensaio por dia, né, de equivalente de areia. O teor de umidade aí na usina, 4 teor de umidade por dia, que seria 8 horas de trabalho, pelo método da frigideira, que pode ir de -2 a mais 1. O ensaio de Proctor aqui, massa específica aparente seca e umidade ótima. Um ensaio a cada 10.000 metros quadrados, ou quando houver variação da natureza do material, assim como CBR, na energia modificada e expansão. CBR maior que 100, expansão menor que 3. Temos aqui também o teor de umidade aí em campo, a cada 250 metros de pista, a variação em -2 a mais 1. Ensaio de granulometria, 2 ensaios por dia. Ok? Tem que se enquadrar na faixa de projeto. Ensaio de compactação, sempre que a curva granulométrica da mistura se achar fora da faixa de trabalho. Então você faz o ensaio com a curva granulométrica, se estiver fora da faixa, faz o ensaio de compactação para ver qual que é a densidade e a umidade. Determinação da massa específica aparente in situ, que é o grau de compactação, uma determinação a cada 250 metros quadrados. O grau tem que dar maior que 100, né? E nós temos aí o controle geométrico e acabamento. As cotas, a espessura, a variação de 10% aí na espessura. Largura, acabamento de superfície aí com a régua aí de meio centímetros. E a deflexão a cada 20 metros por faixa ou 40 metros na mesma faixa. Então essa aí seria aí as recomendações aí para fins de projetos rodoviários na execução da camada de subbase ou base de BGS, ok? Então esse vídeo fica por aqui, até o próximo vídeo aí para vocês, um abraço!